Com quantos anos você resolveu que você ia fazer o teste das Chiquititas? Como é que apareceu os Chiquititas na sua vida? Eu morava no Rio Grande do Sul, em Canoas, e era um sucesso enlouquecedor, né? A novela para todas as crianças. Eu tinha camiseta, assim, com a foto de vocês. Olha que coisa doida. Uma tia deu uma Dinda, alguma Ai, coisa que assim. lindo. Uma camiseta. E aí anunciaram na televisão que ia ter teste para Chiquititas. Só que, pelo que eu ouvi falar, vários lugares estavam oferecendo teste. Só que só um era De verdade. de verdade. Agora, se os outros eram de mentira ou se os outros iam fazer para sugerir, eu não sei. Anunciou. Em que ia, assim, uma Não filial. sei. Anunciou na TV. Eu pedi para minha mãe para me levar e ela disse não. Imagina que minha mãe cuidava de um mercadinho lá no bairro. O meu pai trabalhava também, então não tinha esse negócio de a gente vai se ausentar para conseguir te levar. Mas mais que isso, a minha mãe disse assim: não. Vai ter um monte de guria lá. Tu vai te iludir, minha filha. E aí eu ficava pensando assim, um monte de guria, né? Loira, de olhos claros. Aquele padrão anos 90, né? Quando a Exato. gente achava Bebê que o padrão... Johnson. que era aquela coisa meio foto de sabonete de neném, né? E eu não tinha isso. Era mais moleca. Sempre foi assim, castanha. Não tinha olhos azuis. E minha mãe ficou muito E mais preocupada com moleca, isso. porque você também tinha 2 irmãos, né? Você não é filha única, você tem 2 Não, irmãos o homens. Jander mais velho e o Alisson mais novo. E também porque eu gostava de pular cerca, de brincar na terra, de subir em árvore e tal. Mas a minha mãe não quis me levar, a mãe de uma colega de escola ia levá-la. E aí a colega falou assim, ai, tu não quer que a minha mãe te leve também? Eu falei, Não, ai, não é? meu Deus, vamos lá, tu pede pra minha mãe pra ela deixar eu ir contigo. E aí foram pedir e tudo mais, e minha mãe deixou, tá bom, tu vai então, com a tia não sei o quê. Você foi com a tia, você não foi com a tua mãe? E essa mãe dessa colega foi o grande anjo da minha vida. Não imaginei, eu achei que sua mãe tivesse vindo Não, com porque você. se ela não existisse, Você não teria feito o teste. não teria feito teste, não teria feito novela, não estaria aqui, não moraria em São Paulo, não seria jornal. Claro, poderia ter sido quaisquer outras coisas. Com outro caminho, né? Um outro caminho, mas... Se não tivesse existido a mãe dessa colega, a mãe da Janaína. E minha vocês foram colega de escola. carro? Não, a gente foi de trem até Porto Alegre. Na época que a passagem devia custar 50 centavos. A gente saiu de Canoas, foi de trem até Porto Alegre. Chegamos lá de manhã, tinha uma fila gigantesca, gigantesca. Eu criança, nunca tinha visto uma fila tão grande daquele jeito, né? Imagina, padrão de criança. A fila virava a esquina, eu falei, deve ter 1 milhão de pessoas, sei lá, criança. 1 milhão de pessoas. Tinham 1.200 crianças. Ah, eu tinha 1.700 quando eu fiz também. Era muita gente. Então eu cheguei de manhã e falaram assim, olha, essa guria vai fazer o teste só à tarde, hein? Aí a gente voltou à tarde, olha, essa guria vai fazer o teste só à noite, hein? 10h30 da noite nós voltamos. E aí voltamos... Como é que foi seu teste? Pediram pra eu dançar, só. Coisa que você quase não gostava de fazer. Então assim, puseram a música, o Cinegra no estúdio já tava assim, né? Vai, play, né? Imagina. 1.000 crianças, o cara tá aguentando Desde mais. de manhã. Possivelmente ele deve ter feito assim, vai lá, valendo, ação. E eu, dancei toda louca. Oportunidade da vida, né? Obrigada. Primeira vez. E deve ter, criança deve ter feito assim, né? Obrigada, né? Agradecendo a oportunidade. Obrigada, tio. E fui embora. E nisso, como já era noite, essa tia, né, levou a filha. E como já era noite, minha família foi junto. Porque, bom, uma criança de 10 anos, né? Tudo bem, a tia cuida bem, mas bora junto. Aí foram todos. Eu, minha mãe, meu pai, meus 2... dentro do fusquinha que a minha família tinha. Aquele fusquinha que tu entra e tu sai cheirando gasolina. E aí a gente Você está dentro do tanque, inclusive. Dentro do tanque, querida. E aí a gente fez o teste, e assim foi o meu primeiro teste com as 1.200 meninas. E eles te ligaram que você foi aprovada? Como é que foi? Eles ligaram 1 mês depois, dizendo que eu tinha sido aprovada na primeira fase. Eu e 170 meninas faríamos o segundo teste. Que ano que era isso? Você lembra? 98. Isso era, tipo assim, fevereiro, março de 98. A novela começou em 97, né? Foi em 97. Julho. 28 de julho de 97. Foi Julho o dia de que a 90... Aurora nasceu. Jura? A Aurorinha é de 28 de julho? 28 de julho. Meu Deus. Eu só descobri que era o dia que a novela estreou no Brasil, porque quando ela nasceu, eu tava recebendo um monte de mensagem. Parabéns pelos 20 anos das Chiquititas. Eu falei, gente, não, mas minha filha nasceu. Achei que o parabéns era por causa disso. Não, era por causa da novela. Meu Deus, que coincidência, gente. 2 nascimentos grandes na sua vida, né? São 2 ciclos. 2 momentos já, né? Aquele respiro de novidade. Bom, aí
me chamaram, fui pro teste, 170 meninas. Mas só de eu ter passado nessa primeira fase do teste, minha família já foi um churrasco. Pra comemorar. Meu Deus, é um milagre. Essa menina tem talento. Veja que talento, eu sempre acreditei em ti. Aí começa, né? Todo Tu mundo. sempre foste um grande talento, minha filha. E aí ensaiei para fazer o segundo teste. Aí você já tinha texto? Já tinha um texto que mandaram por fax. Sim. E eu tenho esse texto guardado até hoje, tá lá em casa. Ele não inclusive. apagou, não? Ele já tá ficando meio assim, borradinho. Tipo extrato de banco. Ai, depois tem que de um tempo digitalizar antes. Já digitalizei, melhor já coisa. fiz isso. Nossa. E aí guardei esse texto, ensaiei e fui fazer o teste, enfim. E aí, no mesmo dia que eu fiz esse teste, que era o segundo teste, o meu pai que me levou. Uhum. E aí, depois do teste, a moça da agência chegou e disse assim, ai, por acaso tu pode ficar com a Elisa? Aí ele, pode ficar por quê? Não, é que a gente queria fazer mais uma coisa daqui a pouco. Aí ele, daqui a pouco? Tá bom. Eu lembro direitinho, Amora, o meu pai, na frente da agência, tinha um orelhão. Uhum. Aí meu pai desceu as escadas e ligou a cobrar pra minha mãe, que estava no mercadinho trabalhando. Disse assim, Janis, tu não acredita. Pediram pra Elisa ficar. A gente não sabe o que tá acontecendo. Como assim? O que vai acontecer nessa vida? Meu Deus. Pediram pra Elisa ficar. E eu assim, né? Sem entender nada. Onde eu vou ficar? Eu lembro direitinho que eu fui com uma tiara, uma blusa que deve ter sido emprestada de uma amiga, assim, uma meia, que acho que era do Jander, eu lembro, uma meia branca, porque ele tinha uma meia nova. E fui com a minha roupinha ali, que era a roupinha em festa de aniversário. E fui fazer. E foi assim, aí um mês depois ligaram dizendo que eu tinha passado no teste. Uma loucura.